Capítulo 3, 1980, A Devastação Americana. 13 de outubro de 1980, o álbum Back in Black do AC/DC conquista o disco de platina nos Estados Unidos. Janeiro de 1982, Ozzy Osbourne mastiga a cabeça de um morcego jogado no palco em Iowa. Março de 1982, o guitarrista Randy Rhoads morre em um acidente aéreo. 14 de junho de 1982, a Metal Blade Records lança a coletânea Metal Massacre. 20 de agosto de 1982, a regravação de Too Fast for Love, do Motley Crue, pela banda Elektra alcança a 157ª posição na Billboard. Enquanto as fábricas inglesas de heavy metal seguiam em frente apesar das dificuldades, em 1980 os Estados Unidos estavam acordando de um sonho embalado pela disco. Depois de espantar os males da década anterior dançando, alguns fãs de rock americanos estavam tomando conhecimento de Iron Maiden, Motorhead e Judas Priest, sem falar de Diamond Head e Angel Witch. A onda disco relegou a um hiato de 5 anos os fãs de hard rock nos Estados Unidos, conta Ron Quintana, DJ e colecionador de discos de São Francisco. A gente corria como ratos pelos cantos subterrâneos, tentando encontrar uns aos outros e conversar a respeito dessas novas bandas de metal que estavam começando a aparecer. Como o heavy metal, a música disco tinha suas divas, e ambos eram experiências vigorosas e populares. Mas para a galera nova demais para curtir a balada, a vida noturna da disco era apenas outra indulgência dessa geração egocêntrica, obcecada consigo mesma. O Twisted Sister, uma banda popular nos arredores de Nova York, incitava as vozes divergentes com a majestosa Rock and Roll Saviors, cuja letra anunciava, de maneira crua, "Disco is dead". Era algo para concentrar o ódio juvenil, diz Dee Snider, vocalista da banda. A cena disco era tão predominante que bandas de rock penavam para encontrar trabalho. A disco era uma coisa completamente fora de controle. Vendo agora, era uma questão de estilo de vida. A música representava mais do que um som que a gente não gostava. Representava também uma parcela da população. A galera da disco era um grupo, a do heavy metal era outra. Existia um entusiasmo represado em muitas partes dos Estados Unidos, aguardando pelo fim trágico do deslumbramento dançante. Audaciosos, injuriados e prontos para arruinar o século XXI, o Plasmatics representava um apocalíptico show de horrores punk rock espalhados pela desanimada Praça Times Square em Nova York. Eles se deliciavam no som como em uma barricada de arame farpado, vestindo creme de barbear e tarjas pretas de fita adesiva estrategicamente posicionadas. O vocalista Wendy O. Williams subia no palco munida de uma serra elétrica, dividia guitarras ao meio e marretava carros velhos. Era uma criatura exagerada, celebrando a destruição de ícones norte-americanos para chocar. Nós criávamos o caos e a balbúrdia, diz o guitarrista Richie Scott. Às vezes era perigoso, mas a gente se divertia. Algumas pessoas queriam nos pegar, mas não conseguiram. Essa gente estava julgando a banda por aquilo que eles achavam que uma banda deveria ser, mas nós nunca dissemos que éramos uma banda. Ainda que a eleição de Ronald Reagan em 1980 finalizasse o fluxo dos anos de 1970 com uma sonora salva de palmas conservadora, a investida punk contra a situação americana já estava falida. Igual à explosão do punk londrino, a cena criada em Los Angeles pelo X e pelo Germs consumiu-se em drogas e destruição, e tudo que havia de inovador e afiado logo seria remodelado pela indústria musical em formato de new wave com influência disco. Quando a imagem do vocalista do Germs, Darby Crash, escavando sua própria pele, alcançou os cinemas de bairro com o documentário O Declínio da Civilização Ocidental, a postura anti-autoritária pegou, mas o som venenoso não. Privada de seus protestos, a música punk foi comercializada e regurgitada, na forma de papinha para alimentar trilhas sonoras de filmes adolescentes. Em bandas como Wall of Voodoo
Oingo Boingo e The Knack, como o desajustado adolescente da série de televisão Square Pegs reclamou. Eu não sou punk, eu sou new wave. É uma cabeça totalmente diferente. Entra a risada forçada da claque. Debaixo do glitter da disco e das ruínas do punk, a revolução metaleira estava em gestação. Em Hollywood acontecia regularmente uma feira de trocas no estacionamento do Capitol Records, conta Brian Slagel, fundador da Metal Blade Records. Tudo girava em torno de música e vendia-se qualquer coisa, desde discos raros até os velhos 45 rotações, como também muitas fitas piratas. Eu costumava comprar lá e assim que fiquei amigo do pessoal que trabalhava nas lojas e eles souberam que eu gostava de metal tipo Kiss e AC/DC, eles vinham me falar. Ei, cara, estou com uma fita de uma banda que você precisa conferir. Eles também são bem legais. Em outros lugares, os fãs do heavy metal formavam panelas dentro da cena da música pesada. Os ratos subterrâneos se comunicavam na seção de classificados de revista como Goldmine e Record Trader, onde se encontravam nos grandes eventos de rock. Nós víamos o vocalista do Exodus, Paul Baloff, em todos os shows de Yesterday and Today, depois conhecidos por shows de YT, comenta Ron Quintana, referindo-se à cena de São Francisco. Aquilo era o que acontecia de mais pesado, você via gente indo várias vezes aos shows legais, e Baloff era um desses. YT iniciou um monte de gente na área da Baía de São Francisco na música pesada, o que foi uma coisa boa. Na medida em que os metaleiros agrupavam-se como enxames de abelhas, fitas cassete caseiras eram o pólen pelo qual se passava adiante o código genético necessário para a expansão da colmeia. Eu entrei de verdade na cena NWOBHM por volta de 1979, diz Brian Slagel. Eu costumava trocar fitas com pessoas de todo o mundo. Eu cheguei no heavy metal inglês por conta de uns amigos meus da Europa que disseram: Ei, tem essa banda nova por aqui chamada Iron Maiden, e colocaram algumas músicas no fim da fita. Tendo conhecido um cara, ele indicava mais alguém e por aí vai. Por todos os Estados Unidos a história era a mesma. Alguns poucos devotos em cada localidade pregavam a palavra da NWOBHM e buscavam desesperadamente notícias sobre novas bandas e rumores de shows. As ladainhas Headbanger eram compiladas nas edições surradas da Kerrang e mantinham as tribos juntas. Nós tínhamos competições de conhecimentos metaleiros toda hora. Parecíamos sociedades secretas, pondera Ron Quintana. Se a gente encontrasse alguém da Europa ou Inglaterra, como na vez em que encontramos Lars Ulrich, nós ficávamos indagando o coitado sobre cada uma das bandas. Como é o som do Dragster? Qual é a desse Waterchild? Muitas delas, como o Dragster, eram uma merda, mas a gente via os nomes nas revistas e pensava que eram pesadas. Ser metaleiro exigia um esforço fora do comum só para conseguir músicas novas. Nem os punks liam as publicações inglesas, desabafa Quintana, porque eles não tinham uma cena razoável por aqui. Eram os metaleiros que precisavam procurar em outros lugares para achar coisas pesadas. Sem nenhum contraponto norte-americano real, a imprensa londrina tinha o poder de atrair bandas norte-americanas aos seus países de origem, como a exigente Anvil de Toronto e a áspera nova-iorquina Twisted Sister. Só porque aparecíamos bastante na Kerrang eram associados ao NWOBHM, fala de Snyder. Então nós estouramos na Inglaterra e quando voltamos para cá, Estados Unidos, éramos constantemente questionados. Cadê o teu sotaque britânico? Igualmente a Hendrix, Joan Jett e Stray Cats, antes de nós, fomos à Inglaterra para fazer fama e fortuna e trilhamos o caminho inverso saindo de lá. Dando seguimento à cobertura positiva na Kerrang, o guitarrista contínuo para negócios do Twisted Sister, J.J. French, viajou à Inglaterra para acertar um acordo de gravação para o grupo. Essa viagem, não convencional mas necessária, foi um sucesso e trouxe uma influência inglesa mais forte, evidente em You Can't Stop Rock and Roll. Jay voltou para Nova York com uma fita cassete de Killers, do Iron Maiden, conta Dee Snider. E deu para mim porque eu e o baixista Mark Mendonça éramos metaleiros. Eu só coloquei aquilo para tocar e disse, cacete, então virei um grande fã do Saxon também. Até 1980, tocar qualquer coisa remotamente
heavy metal em Los Angeles que não fosse Van Halen era vacilo. Enquanto proliferava o discurso recheado de biquínis e carros esporte, até mesmo a mais elementar banda californiana de música pesada tinha suas origens na Europa. Ed Van Halen e seu irmão Alex eram imigrantes holandeses que mudavam para Pasadena em 1962, quando ainda eram moleques falando holandês. Talvez a abordagem inventiva da dupla em relação à música tenha vindo da experiência de mover-se entre uma cultura e outra, penando com a mudança, eles intuíram uma disciplina totalmente inovadora que fugiu às convenções. O Van Halen, em muitos aspectos uma cópia norte-americana mais esportiva do Led Zeppelin, além de uma entidade de insolência incrível. Após seus primeiros 4 álbuns, tornou-se a face bem-sucedida da felicidade, vendendo o selvagem estilo de vida de Hollywood com um exuberante comportamento festeiro e não diminuía seu talento patente. O mascote da banda, o aeróbico vocalista David Lee Roth, ostentando uma juba de leão, apropriava-se dos gritos inacreditáveis de Ian Gillan, do Deep Purple, e das posturas brejeira safada de Jim Dandy Mangrum, do Black Oak, Arkansas. Mesmo que intocáveis, eles tinham desejos em comum e até comiam hambúrgueres e bebiam cerveja gelada como qualquer cara. O Van Halen era bem emocionante, graças ao agitado e brilhante Ed Van Halen. Ele fez dos solos exibidos a direção para seu jeito de tocar guitarra, como em Eruption, e levou o heavy metal a um novo patamar de extrema complexidade, que acabou por se tornar uma técnica. Em vez de ficar correndo escalas de blues de cima a baixo, o Van Halen atacava de todas as direções. Eu era um grande fã de Van Halen, Judas Priest, Jimi Hendrix e Michael Schenker, do UFO. Todos tocavam com muito sentimento, diz George Emanuel, vulgo Trey Asghatosh, um tardio guitar hero do Morbid Angel. Era radical naquele tempo. Ed Van Halen vinha com tanto arrojo e sentimento, havia algo de eletrizante em seu som e no modo como ele fraseava as coisas. As outras poucas bandas de heavy metal em Los Angeles também tentavam combinar um som mais profundo a um tino comercial. As esforçadas bandas Café com Leite, Quiet Riot, Snow e Exciter imitavam os hinos violentos de British Steel do Judas Priest enquanto se inclinavam em direção ao Van Halen, ao colocar seus Guitar Heroes na vitrine. O Quiet Riot tinha Randy Rhoads e o Snow o imperativo Carlos Cavazo, que mais tarde ocuparia o lugar de Rhoads no Quiet Riot. O Exciter mostrava os fantasmagóricos e melódicos solos de George Lynch, que tempos depois formaria o Dokken. Uma improvável função de mediador entre influências europeias e norte-americanas foi executada pelo provocativo Ozzy Osbourne, morador de Los Angeles desde que havia se mudado para lá com o Black Sabbath em 1976. Após sua saída do Sabbath, Ozzy rebateu a autodestruição com seu voo solo, Blizzard of Oz. Transformado em pé rapado devido a uma série de maus negócios, Ozzy foi salvo pelo relacionamento com Sharon Arden, filha do empresário do Sabbath, Don Arden, rompendo com o pai para representar o rockstar alcoólico. Sharon assumiu o contrato de Osbourne e os dois recomeçaram do zero. Ozzy pareceu abalado pela sensação de ter sido varrido pelo Van Halen durante sua turnê final com o Black Sabbath, pois em Blizzard of Oz ele copiou o estilo do Van Halen com o guitarrista quente daquele momento, Randy Rhoads, e com os músicos de estúdio Bob Daisley e Lee Kerslake. Apoiando-se no estilo determinado por riffs do Black Sabbath com uma roupagem melódica, um som californiano radiofônico, a banda de Ozzy gravou 2 discos em 1980, Blizzard of Oz e Diary of a Madman, o último assim nomeado em referência a um conto do escritor russo Nikolai Gogol. Muitos dos primeiros fãs do Black Sabbath já o escutavam mais, mas havia uma nova geração pronta para uma dose revitalizada e libertária de Ozzy. Um metal mais pesado e acordes menores espalhavam-se pelos Estados Unidos quando Back in Black do AC/DC atingiu a 4ª posição nas paradas norte-americanas em novembro de 1980.
O álbum era uma manifestação de revolta contra a morte de Bon Scott, vocalista do AC/DC asfixiado em seu próprio vômito. Scott era uma diva grosseira dos salões de bar, e após o relato da perícia ter definido seu falecimento como morte acidental, Ozzy e Randy Rhoads escreveram a música anti-alcoolista Suicide Solution em sua homenagem. Em vez de se aquietar após o acidente, o AC/DC saiu esperneando da catacumba, sem negligenciar músicas animadas como You Show Me All Night Long, Back in Black, levou os ânimos do heavy metal com os maus presságios de Hell's Bells e Rock and Roll Anti-Noise Pollution, com tempo lento e arrastado. Angus Young, o pequeno guitarrista solo, golpeava riffs com fôlego de sobra para a seção rítmica já acelerada de seu irmão Malcolm, um feiticeiro cuja única ferramenta era uma grande guitarra em que apenas o controle de volume não havia sido removido. Back in Black provou que o heavy metal possuía um forte apelo em relação ao grande público, cuja quantidade era anteriormente desconhecida. No fim das contas, havia toda uma geração cansada da disco, e quando lhes era oferecido um som mais pesado, eles corriam e o agarravam com todas as forças. A reedição do álbum australiano de 1976 do AC/DC, Dirty Deeds Done Dirty Cheap, vendeu 5 milhões de cópias, e o álbum de estúdio For Those About to Rock, We Salute You, gravado no fim de 1981, vendeu 3 milhões de cópias, enquanto Ed Van Halen casava-se com a estrela de seriados de TV Valerie Bertinelli e entrava para o ranking das celebridades musicais. O vocalista do AC/DC, Brian Johnson, tinha dificuldades para conseguir passar pelos seguranças em seus próprios shows, mesmo que o perturbador Back in Black seguisse vendendo quase 20 milhões de cópias nos Estados Unidos, nas 2 décadas posteriores, superando as vendas dos primeiros 4 álbuns do Van Halen e do Dave Lee Roth juntos. Após uma morte por asfixia durante o vômito, dessa vez do baterista John Bonham, do Led Zeppelin, em 25 de setembro de 1980, ter causado sua separação, o AC/DC tornou-se o substituto em termos de levar plateias inteiras ao delírio com Angus Young e seu uniforme escolar, gritando e chacoalhando uma dança demente sem limites. As 2 bandas eram baseadas em blues amplificados e, embora nenhuma fosse especificamente sexy, produziram clássicos lascivos carregados de hormônios. À medida que Led Zeppelin esvanecia, o AC/DC tornara-se a pedra fundamental, levando o grande número de fãs do hard rock à perdição heavy metal. Mas para os norte-americanos que haviam visto o AC/DC ao vivo, visto fotos ou até um vídeo raro do Motorhead ou do Saxon se apresentando na Europa para milhares de fãs, os bons tempos do Van Halen eram incomparáveis. Preocupados em garimpar álbuns raros de bandas menos conhecidas, Ron Quintana escreveu uma carta para a Kerrang, solicitando amigos de correspondência. Eu queria me conectar a outros norte-americanos que gostavam de heavy metal, afirma, e não só de Ted Nugent, ou ainda um tipo genérico de hard rock, lembrando Lynyrd Skynyrd, em que todos gostavam. Escrever para um jornal era o único jeito de estar em contato com outros norte-americanos divertidos para trocar demos e copiar cópias pirateadas de heavy metal. Eles publicaram minha carta na edição número 4 da Kerrang. Naquele ano comecei a receber de 10 a 20 cartas por dia e isso era uma alegria. Eu recebia pacotes de bandas incríveis que ninguém conhecia. Inundado por novas gerações, Ron Quintana expandiu sua enorme lista xerocada de troca de fitas para incluir fotos e críticas mais longas sobre novas fitas e bandas. 6 meses depois do aparecimento de seu sinal de fumaça na Kerrang, o que era apenas o inventário de um colecionador metamorfoseou-se em um fanzine totalmente maduro, cheio de relatos e ensaios editoriais. Metal Mania foi o nome escolhido por ele partindo de uma longa lista de títulos potenciais. Eu ia dar o nome de Metallica, mas Lars Ulrich quis colocar esse nome na banda, então emprestei. Lars Ulrich, um amigo de Quintana e baterista iniciante, havia começado a fazer jams com o guitarrista James Hetfield. Sua nova banda chamada Metallica, derivada da enciclopédia Metallica, até então o único panorama do hard rock e do heavy metal disponível em livrarias,
E esse era um salto em qualidade comparado aos outros nomes de seus grupos anteriores. Leather Charm, Charme de Couro e Phantom Lord, Senhor Fantasma. Não que importasse muito as atividades do grupo. Resumiam-se a tocar covers do Diamond Head na garagem nas noites em que Hetfield vinha gravar fitas da exaustiva coleção de discos de Ulrich. Em agosto de 81, em Los Angeles, Brian Slagel, vendedor da loja de discos e DJ de rádio, lançou o fanzine New Heavy Metal Revenue, falando de bandas locais, fitas NWOBHM que ouvia e importava para revender. Slagel fez um ótimo trabalho com a revista, mas a cena de Los Angeles era tão ruim que não tínhamos com o que trabalhar, musicalmente falando, afirma Ron Quintana. A indisposição era apenas ocasionalmente pontuada por shows, como em agosto de 81, na apresentação da banda de influência rock e metal UFO, que abriu o show do Iron Maiden para 14 mil fãs no Long Beach Arena. Por atrair metaleiros da região, a loja de discos Slagel era o estímulo para a continuidade da rede de metaleiros que antes ficavam isolados. 2 caras entraram e me falaram de bandas locais. Antes disso era só Van Halen e Quiet Riot. Eles me falaram de Motley Crue e Beach e eu comecei a sair para vê-los. Finalmente havia uma cena metal em Los Angeles, o que era meio inacreditável. Começamos a fazer reportagens sobre isso no fanzine e eu comecei a tocar várias bandas locais na rádio também. A coisa foi crescendo e comecei a arrumar datas em alguns clubes por aqui, conta Slagel. Logo, a cena de clubes iria se desenvolver a ponto de ser comparada à revolução feita pela Kerrang em Londres. Toda quarta-feira à noite, Motley Crue e Rat tocavam no Troubadour em Hollywood pela módica quantia de $1. Diferentemente dos roqueiros melódicos do Van Halen, as performances nesse novo clube de heavy metal eram baseadas no barulho de trovão do Iron Maiden. Todas essas bandas, Rat, Steeler e Motley Crue, começaram bem pesados, explica Slagel, especialmente o Rat. Eles eram basicamente como Judas Priest. Vestiam-se de preto e 2 caras tocavam guitarras Flying, Jake e Lee, futuro parceiro de Ozzy, eram da banda. Mais tarde essas bandas se aproximaram, vão do hard rock e do metal, concluiu. O Motley Crue, muito punk, foi quem especificamente deu o pontapé inicial na banda. Com uma performance desvairada, em que o líder da banda e baixista Frank Ferrano, conhecido como Nick Six, pegou emprestado o sangue, a fumaça e o fogo das apresentações iniciais de roqueiros que gostavam de chocar, como Alice Cooper e Kiss. Como admitiria Six tempos depois, ele também herdou os parâmetros do Sister, uma banda liderada por Steve Duren, conhecido como Black Lawless, do Wasp. Nosso logo era um pentagrama e eu tinha o hábito de atear fogo em mim mesmo. Relembra. Quando decidi que não ia mais fazer essas coisas, Nick Six veio e me perguntou se eu me importaria se ele continuasse a fazer. Eu disse, não, vai fundo, mas eu preveni sobre as 2 coisas. A primeira formação do Motley Crue combinava a monstruosidade do Kiss, a energia represada do Plasmatics e a metafonia do Motorhead. A banda estava dando trabalho às bandas inglesas na competição por dinheiro, e os metaleiros locais correram para apoiar. James Hetfield me fez gostar de Motley Crue porque ele gostava demais, afirma o headbanger Kenton W. de Pena. A gente ia vê-los a toda hora. Eles eram bons para uma banda tão preocupada com o penteado. À medida que a popularidade do heavy metal aumentava, os 2 primeiros álbuns solo de Ozzy Osbourne logo viraram discos de ouro, apesar de inicialmente rejeitados por uma sucessão de selos desinteressados. 2 incidentes logo projetaram o adorável vocalista à infâmia nacional. Primeiramente, ao tentar impressionar sua nova gravadora CBS, Ozzy arrancou com a boca a cabeça de uma pomba viva durante uma entrevista com executivos em 81. Depois, em janeiro de 82, ele mordeu a cabeça de um morcego jogado no palco por um fã do Des Moines, de Iowa. Por essa bizarrice, Ozzy teve que aguentar inúmeras vacinas antirrábicas na barriga e roubou o trono de Alice Cooper, passando a ser o maior bicho-papão do rock and roll.
Anteriormente, acid rock era um mito, uma fofoca contada no fundo dos refeitórios de escola entre um cigarro furtivo e outro. Rumores infundados de que Cooper havia bebido um balde de uma gosma cheia de LSD e de que Angus Young do AC/DC haviam se auto-empalado com uma Gibson SG instauraram os padrões fundamentais para a mítica do rock. Com suas mordidas excêntricas, Ozzy Osbourne se dispôs a ser o orador da insanidade rockstar. Ganhou a lealdade incontestável dos desajustados do heavy metal. A reputação de Ozzy assustava os adultos, mas sua música, depois que o Black Sabbath acabou, era muito mais benévola que sua imagem. Ainda desejando a paz, um sentimento fora de moda, na era Reagan-Thatcher, na música Crazy Train, ele lamentava Years of Cold War, that's what we've become. Adolescentes acreditavam na voz confiante nas músicas Goodbye to Romance e Over the Mountain, e adoravam o jeito doce com que Randy Rhoads, cuja marca registrada era a estampa de bolinhas, e não os pentagramas, escrevia músicas e fazia solos de guitarra. Infelizmente, o rumo ensandecido da carreira de Ozzy precisou mudar durante a turnê Diary of a Madman, em março de 82. Tentando dar uma rasante no ônibus da turnê, o piloto do avião em que Randy estava perdeu o controle e caiu sobre as casas da região. A perda foi devastadora e especialmente traumática para o estado emocional já bastante torturado de Ozzy. Havia poucos sucessos instantâneos do heavy metal, mas as bandas que abriam novos territórios eram no final justamente recompensadas. Apoiados pelas turnês constantes, os álbuns Screaming for Vengeance, do Judas Priest, Number of the Beast, do Iron Maiden, High and Dry, do Def Leppard, estavam nas listas de mais conhecidos dos Estados Unidos em 82. Com os alemães intrometidos do Scorpions, cuja álbum Blackout conseguiu entrar para o top 10 da Billboard, essas bandas inglesas gatunas registravam apenas um leve tremor na cena pop, mas sua recém-proeminência era a gênese de algo maior. Para os fiéis escudeiros do heavy metal, havia uma sensação contagiosa de que a música crescia dia a dia. Quando entramos na década de 80, a coisa estourou, afirma Rob Halford, quando os norte-americanos perceberam essa coisa vinda da Inglaterra e o transformaram com o próprio modo e estilo virou mundial. Revitalizados pelo aumento na atividade e inspirados pelos selos Faça Você Mesmo, do NWOBHM, o editor de New Heavy Metal Review, Brian Slagel, passou a dedicar-se à produção da Metal Massacre, a primeira coletânea de sua novíssima gravadora Metal Blade Records. Eu chamei todos os destruidores com quem havia trabalhado na loja de discos, afirma, e perguntei se eles venderiam caso eu fizesse uma compilação de bandas de metal. Com apoio comercial garantido, Slagel falou com bandas locais para quem havia agendado shows, incluindo Rat, Malice e Steeler. Ele também enfiou um ou outro genérico selecionados dos circuitos das fitas caseiras, como Pandemonium, do Alasca, e a estranha banda Sirius Ungo, de Ventura, Califórnia. O barulhento Motley Crue quase apareceu no lançamento caseiro. Agendei um monte de shows para eles, afirma Slagel. Eles tinham uma música que estava prontinha para entrar no disco, mas quando conseguimos colocá-la Too Fast for Love, o álbum inaugural independente da banda já havia sido lançado. Seus dois agentes vieram à casa da minha mãe um dia e disseram: nós temos 900 cópias desse álbum do Motley Crue. Prontos, o que você acha que devemos fazer com eles? Eu os enviei a um distribuidor e o resto vocês já sabem. Inflados pela exposição de uma foto sua como pôster central de uma libidinosa edição da revista Wii, uma honra que no mesmo ano seria concedida ao Motorhead, o álbum Too Fast for Love do Motley Crue vendeu 20 milhões de cópias em 6 meses, resultando um contrato com a Elektra Records e chegando ao número 157 dos mais vendidos da Billboard. Para fechar os minutos restantes da Metal Massacre, Slagel concordou em aceitar a entrada de Lars Ulrich, um jovem entusiasta do metal. Meu amigo John Kornarens e eu encontramos Lars em 1982 em um show de Michael Schenker no Country Club. John estava no estacionamento depois do show e viu esse menino usando a camiseta de uma turnê europeia do Saxon. Nós nunca tínhamos visto nada parecido com isso. Ele disse que tinha acabado de se mudar da Dinamarca para cá e que adorava metal. No dia seguinte, nós todos estávamos na casa dele e nos tornamos amigos.
Ele parecia ter uns 16 anos, eu tinha 19 e John tinha 20. A gente costumava ir de carro até algumas lojas de discos e ficar por lá horas, tentando encontrar material de NWOBHM. Conta. Apesar de conhecer o gosto de Urique e sua vasta rede de contatos, Schlegel não tinha certeza de que o jovem dinamarquês tinha mesmo uma banda. Era muito engraçado. Ele era esse menino doido que tinha uma bateria no quarto que não estava nem montada direito. Ele estava tocando com James Hetfield há um tempo, mas nada além disso. Quando ele disse que ia começar uma banda, todo mundo pensou: ah, tá, Lars, sei. A dupla Hetfield e Ulrich representava a união entre dois grandes personagens metaleiros. James Hetfield era um solitário menino de classe média, resistindo silencioso à brutal jaula domiciliar que constantemente testava seu livre-arbítrio. Era estudante de piano e aluno da escola pública do bairro residencial Downey, uma antiga zona industrial de Los Angeles. O Hetfield pertencia à igreja cristã chamada Christian Scientists, e James comparava o ouvido familiar a uma panela de pressão. Ele foi dispensado da aula de saúde oferecida pela escola, pois seus pais temiam que ele pudesse aprender demais sobre seu próprio corpo. Quando a senhora Hetfield, uma ex-cantora de ópera, teve câncer em 79, ele recusou cuidados médicos e morreu, deixando James sem apoio emocional. Ele descobriu os pequenos furtos durante o colegial e a lista de coisas que roubava só crescia até que, para o alívio das farmácias da região, ele canalizou suas energias para a guitarra. Lars Ulrich, por outro lado, era um menino privilegiado, cujo senso de pertencimento o impedia de buscar os mesmos objetivos dos adolescentes comuns. A família de Ulrich deixou Gentofte, sua cidade natal na Dinamarca, no fim de 1980 e mudou-se para Newport Beach, Califórnia, onde os habitantes eram mais visivelmente bronzeados e encontrava-se mais Ferraris por metro quadrado que em qualquer outra parte de Los Angeles. Seu pai, Torben Ulrich, frequentemente viajava para competir em torneios mundiais de tênis, como o World Cup e o Copa Davis, uma carreira em que Lars, apesar de um graduado tenista juvenil na Dinamarca, tornou-se um Zé Ninguém em comparação aos seus competidores na Califórnia. À medida que sua carreira como esportista já não era tão garantida, Lars Ulrich direcionou sua dedicação ao heavy metal, em especial os sons mais pesados existentes. Por ter crescido viajando com frequência, Ulrich não achou nada demais ir até a Inglaterra em 81 para assistir a alguns shows de seus ídolos, o Diamond Head. Ele perseguia a banda e incrivelmente foi convidado para passar 2 meses morando com os pais do vocalista Sean Harris. Ele mesmo mal poderia ser considerado um músico, só tinha algumas peças descombinadas e uma bateria, e passava dias vendo a banda trabalhar na rotina menos glamurosa possível, ensaiando e escrevendo músicas. Ulrich mais tarde seguiria o Motorhead pelas estradas dos Estados Unidos e encarou algumas dificuldades quando reconheceu não apenas a glória, mas os embates diários das bandas de heavy metal que amava. Ele é assim mesmo, afirma Ron Quintana, reconhecendo a obstinação de seu amigo. Ulrich se deixava consumir tão completamente pelo heavy metal que isso era a vida dele. Queria passar as próximas décadas não só tocando metal, mas encontrando novas maneiras de difundir sua euforia em relação à música para o mundo inteiro. Quando o Metal Massacre deu ao Metallica uma razão para existir, Ulrich e Hetfield acharam mais fácil encontrar músicos e formar uma banda de verdade. O próprio Hetfield já tinha certeza sobre Ulrich depois de uma reunião que haviam feito. Em janeiro de 1982, eles recrutaram o headbanger jamaicano Lloyd Grant para tocar guitarra solo em Hit the Lights, uma música trazida da banda anterior de Hetfield, Leather Charm. James não conseguia fazer a guitarra solo, conta Schlegel, e Lars conhecia Lloyd, que era um ótimo guitarrista, então Lars falou para ele tocar. Mesmo dessa maneira desafortunada, o Metallica conseguiu terminar sua gravação, ainda que no último minuto. Claro que foi a última banda a me entregar a faixa, afirma Schlegel. Acho que eles gravaram 2 dias antes de masterizarmos o álbum. Passando de fã a escritor de fanzine até chegar a ser influente nos meios das gravadoras, Schlegel produziu milhares de cópias do Metal Massacre, usando o dinheiro que havia guardado trabalhando na Sears e que havia emprestado de sua tia.
Logo, até as menores lojas de discos de metal nos Estados Unidos já tinham o Metal Massacre no estoque, ao lado de incríveis álbuns importados e discos de catálogo. O Metallica agora tinha uma faixa gravada em um álbum, mas ainda não tinha tocado ao vivo. Grant, o único membro com alguma habilidade musical, partiu imediatamente. Durante esse período, os dias passaram-se por entre um nevoeiro metálico. Quando Lloyd Grant estava na banda, o Metallica era muito divertido, afirma o headbanger Caton de Pena, que sempre aparecia na casa em que James Hetfield e o baixista do Metallica, Ron Govney, moravam. A gente ia a uma loja de discos chamada Middle Earth e não comprava nada, além de importados. Saxon, Motorhead, Raito, Angel Witch, Anvil, Satan, Trust, Tank e até os primeiros álbuns do Def Leppard, mas a gente sabia que tinha muito ainda para melhorar. Se a experiência em shows assemelhava-se à missa, algumas lojas especializadas eram os templos do mundo do metal. Record Vault, em São Francisco, era um ponto de encontro para as gangues Metalmania e Cusp. Em Londres, a Shades, na St. Anne Court, foi onde Tom Warrior de Hellhammer descobriu o primeiro single do Venom durante uma peregrinação turística. Em Tóquio, no Japão, havia The Black e Metal Kids. Essas lojinhas de discos ofereciam tudo que os headbangers poderiam precisar. A revista Kerrang, munhequeiras com espetos, intrigantes produtos importados na Inglaterra e edições especiais de disco do Accept, Oz, Merciful Fate e Earthshake. Além disso, a Record Exchange em Walnut Creek, na Califórnia, era a loja mais pesada dos Estados Unidos que me consta. Acho que comprei minha primeira Kerrang lá. Na verdade, quando conheci Lars Ulrich, fomos lá dar uma olhada. A gente assustou as pessoas. Ninguém acreditava que alguém soubesse tanto sobre metal. Por nossa causa, eles começaram a pedir um monte de coisas diferentes e foi o começo de tudo. Em fevereiro de 1982, a Kerrang era conhecida o suficiente para conseguir duplicar sua antiga quantidade de edições, e os editores começaram a publicar uma nova edição a cada 2 semanas. A Kerrang tornou-se a liga cultural que mantinha o bando de headbangers norte-americanos inspirados e unidos. Mesmo um menino de uma região como Donny, James Hetfield, que nunca havia saído do país, já estava falando gírias britânicas e referindo-se aos fãs como Panthers, o termo usado pela Kerrang para os headbangers de Londres, que ficavam bem em frente ao palco. Mesmo hesitantes em relação ao muito ainda para melhorar, o Metallica embrionário passou por uma série de mudanças no quadro pessoal nos primeiros meses. À medida que conseguia abrir shows para talentos locais como o Roxy Regime, que depois ficaria conhecido como Stryper, um dos primeiros shows do Metallica foi em Costa Mesa, na Califórnia, testando uma configuração de 5 integrantes que contava com os guitarristas Dave Mustaine e Brad Parker, conhecido como Damien C. Phillips. Hetfield fazia os vocais principais. De acordo com o que o baixista Ron McGovney disse a Shockwaves, o experimento terminou após Phillips provar ser inadequado para sua função. Enquanto James, Lars e eu nos vestíamos para entrar no palco, ouvimos um solo de guitarra e olhamos atrás das araras do camarim e vimos Brad no palco sozinho arrasando na guitarra. Aquele foi o primeiro e último show com Damien C. Phillips. Phillips surgiu mais tarde na maquiada banda Glam Odin, mas apesar desses passos em falso, o sinal verde de siga estava aceso para a Metallica. O repertório da banda ficou mais pesado, com Lars Ulrich, James Hetfield, Ron McGovney e Dave Mustaine. Em um ano, Ulrich já havia passado de ultrafã para baterista de uma poderosa força do heavy metal. E fitas de show do Metallica começaram a circular pela costa oeste dos Estados Unidos e até cruzaram os mares para a Europa. Logo depois do lançamento da Metal Massacre em junho de 82, Lars Ulrich relatou ter perdido sua virgindade em uma festa na casa de Dave Mustaine. Para Brian Slagel, a abertura trazida pela Metal Massacre foi um sucesso inesperado.
A primeira prensa de 4.500 cópias esgotou-se em uma semana, e os fãs se amontoavam nas lojas de disco para comprar um álbum com uma dúzia de bandas locais desconhecidas. Slagle havia adivinhado o gosto do público heavy metal emergente, mas subestimou seu escopo. Suas escolhas foram certamente a que haviam de melhor nessa primeira colheita. A maioria delas, Rat, Ron Keel e a banda Steeler de Yngwie Malmsteen, Malice, Black and Blue e até o despretensioso Metallica, acabou assinando contratos com grandes selos. Por essa razão, Rat e Steeler foram tirados das edições seguintes de Metal Massacre, e o Metallica, agora mais experiente, também sorrateiramente renovou sua versão de Hit the Lights gravada com Mustaine. A essa altura, os metaleiros, fanáticos do faça você mesmo, não estavam esperando dinheiro. E o Slagle estava muito preparado para financiar e administrar o crescimento da cena. Todos os distribuidores me ligavam pedindo mais, mas eu não tinha dinheiro e não sabia o que fazer. Tínhamos uma reunião com um cara que estava empresariando Dixie Dregs e ele tinha um acordo com o selo da RCA. Nós fomos pagos e isso foi um verdadeiro pesadelo, eu não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Era só um moleque de 21 anos que achava aquilo tudo incrível, lamenta. Slagle repetiu seu sucesso com a compilação Metal Massacre 2, novamente reunindo bandas da Califórnia, Warlord, Savage Grace e Trauma, com bandas de Alemar como Aloha do Havaí, contando com a presença do futuro guitarrista do Megadeth, Marty Friedman. Ele esperava que a principal faixa do disco fosse feita pela mística trupe dinamarquesa do Merciful Fate, mas perdeu contato com ela após um estremecimento com seu agente. Em vez disso, recorreu a Armored Saint, uma banda local revestida de roupa de couro, que entrou em posição de ataque com Lesson Well Learned. Progredindo tão rapidamente quanto a compilação, o Metallica gravou No Life to Live, uma fita demo com as músicas Hit the Lights, Mechanics, Motor Breath, Seek and Destroy, Metal, Militia, Jump in the Fire e Phantom Lord. O som era vivo e impetuoso, com energia para superar os conceitos tradicionais de musicalidade. A voz de Hetfield era aguda e raivosa, e os solos de guitarra de Dave Mustaine eram carregados e enlouquecidos. As faixas ressoavam com uma versão mais jovem, pesada e rápida do que os ingleses estavam fazendo no Diamond Head. Mesmo não chegando à força fluida que seria sua marca registrada, a fita provou que o Metallica havia aprendido a tocar e gerou o reconhecimento de fãs que queriam ouvir algo que estivesse um passo além do NWOBHM. No Life to Leather foi responsável pela saída do Metallica da cidade, levando a sua primeira aparição em São Francisco em 18 de setembro de 1982. Em um show para promover a Metal Massacre, a banda que vinha fazendo suas coisas sossegadamente em Los Angeles, de repente encontrou pessoas que trocavam fitas e que já tinham ouvido a do Metallica. Era para ser Metallica, Beat e Sirith Go, afirma Brian Slagle, mas o Sirith Go desistiu no último minuto. Quando o Metallica entrou, foi um momento mágico. A galera estava enlouquecendo e a banda quase pirou. Eles tinham alguns fãs em Los Angeles, mas não tantos assim. Era inacreditável. Naquele ponto eu sabia que deveria sair de Los Angeles. Los Angeles alimentava a indústria musical, e em comparação São Francisco era uma ilha cultural, um paraíso criativo. A cidade oferecia um ambiente mais urbano, com grandes quantidades de clubes, lojas de discos e estações de rádio, onde trabalhavam amigos, cada um a fim de levar o outro para o lado mais pesado. À medida que bandas NWOBHM haviam esgarçado o hard rock inglês, outras, como Trauma e Exodus, alegremente presidiam a extinção dos roqueiros palermas da região de São Francisco. Starship Journey. Jeff Hanneman, do Slayer, afirma: quando nós ouvimos Exodus, eu fiquei surpreso por haver uma banda que soava mais ou menos como a gente. Tocando o mesmo estilo de música, fiquei eufórico quando tocamos em São Francisco pela primeira vez e por saber que havia alguém que realmente tocava algo parecido com o nosso estilo. Em retrospecto, era pouco provável que Metallica, com suas espinhas e jaquetas jeans, conseguisse encontrar aceitação em Los Angeles, onde o show business era sempre mais valorizado que a força musical. O exemplo mais extremo era o Wasp,
cujo rock chocante e barulhento vinha com um elaborado trabalho de palco que incluía mais instrumentos de tortura, caveiras, fogo, fumaças e luzes do que o Halloween na Casa dos Monstros. Antes de fazermos sucesso, meu pai tinha uma empresa de construção civil. Então, quando eu vim para a Califórnia, eu trabalhava para uma empresa de efeitos especiais com pirotecnia e construindo máquinas de fumaça, explica o líder da banda, Black Lawless. Muito disso acabou entrando para os shows, como eu recebi informação de primeira mão, sabia o que era e o que não era possível, especialmente o tapa-sexo explosivo e esse tipo de coisa. Sem maquiagem nem tapa-sexo explosivo, a aparência do Metallica era uma anti-imagem, com suas jaquetas de couro, coletes jeans, camisetas e meninos frequentemente cintos apertados ou de tachinhas. Os meninos do Metallica pareciam-se com os headbangers que ficavam na frente do palco dos shows do Iron Maiden e Judas Priest. Seus broches e distintivos compunham a imagem clássica do fã do metal, não do rockstar espalhafatoso. Havia finalmente uma cena metal pululando em Los Angeles, Motley Crue, Rat, Quiet Riot e Dokken. Todos conseguiram contratos com grandes gravadoras antes do fim de 1982. A ironia era que os metaleiros inveterados do Metallica não se adequavam ao novo ambiente. O fator decisivo da saída do Metallica de Los Angeles foi o desejo de substituir Ron McGovney pelo magrelo e vigoroso baixista Cliff Burton, o especialista de retorno aos anos de 1970, com cabelo comprido e calças bocas de sino. Burton tocava na banda Trauma de São Francisco, que havia entrado para Metal Massacre 2. Trauma era uma banda bem genérica de hard rock com um baixista de aparência esquisita, Burton, que era muito bom. Eles usavam roupas combinando, tinham as mesmas manobras de girar a guitarra do Judas Priest, quanto a Ron Quintana. A dupla de guitarristas e o vocalista usavam estampas de raios feitos sob medida para suas roupas de couro. Cliff estava sempre igual, vestido de mesma maneira que andava para cima e para baixo na rua High, mas o resto da banda tinha esse visual combinado. A gente os achava divertidos porque pelo menos eles não eram aquela baboseira de pop glam. Burt gostou da abordagem agressiva, sem rodeios, do Metallica. Após alguns meses de flerte, Burton aceitou sair do Trauma no dia 28 de dezembro de 1982, desde que não tivesse que se desgarrar da família e dos amigos de São Francisco. 6 semanas depois, a montanha foi toda feliz até a Maomé. Ulrich, Hatfield e Mustaine seguiram em direção ao norte, levando seus amplificadores Marshall e coleção de fitas para a nova casa em El Cerrito, Califórnia, que imediatamente seria decorada com pôsteres de Michael Schenker, UFO e Motorhead, ao lado de cartazes de publicidade de várias marcas de cerveja barata. Para uma banda tão ambiciosa quanto Metallica, era muito ousado abandonar a indústria musical de Los Angeles, mas São Francisco certamente abrigava fãs, e o Metallica investiu na relação com eles. À medida que o coro anunciado na paixão dos Estados Unidos pelo heavy metal começou a ressoar ao fundo, o Metallica concentrou-se em seu público e em sua criação. Os promotores e advogados do mundo dos negócios poderiam encontrá-los depois.